que eu vou te contar aqui, quanto mais tempo demorar para se resolver, mais oportunidades incríveis se perde na vida, mais relações tóxicas se atrai, de acordo com as suas feridas emocionais, mais travas no financeiro acontecem. Quanto mais a gente evita de resolver o que incomoda, mais tempo a gente vai levar para ter uma vida tranquila, para você ter paz, para você experienciar aquilo que você deseja. E eu vou mostrar aqui para vocês como que os meus clientes tiveram resultados reais, tanto no faturamento, quanto reorganização na empresa, quanto reencontrar o brilho na vida. Foram mais de 7.000 clientes que eu atendi que pararam de desejar fazer parte desse processo e viveram de verdade, se entregaram de corpo e alma. Antes de contar sobre como que é esse método, eu vou te explicar um pouquinho de quem é a Rafa que vos fala. Mentora sistêmica, que há 10 anos fez transição de carreira. Eu não nasci em berço de ouro, eu nasci numa cidade de interior aqui de Santa Catarina com menos de 20.000 habitantes. E durante toda a minha vida, eu tive muitos medos que inclusive me faziam ser gaga. Eu gaguejava, verdade. Eu tinha medo de colocar os meus limites e de ser rejeitada. E isso me gerava desequilíbrio no dar e receber. Eu acabava sempre carregando nas costas o cliente, os relacionamentos, as pessoas. E após 15 anos trabalhando na área corporativa, atendendo empresas de pequenos tamanhos a frotas de mais de 100 caminhões, mesmo atendendo grandes contas, eu tinha uma trava fortíssima na relação com o dinheiro, que refletia nos meus relacionamentos. Eu era aquela mulher forte, sim, porém fazedora. Inconscientemente, um padrão de carregar os outros, de fazer pelos outros, de salvar. E essa insegurança se falava muito mais alto. Mesmo batendo metas nos grandes bancos que eu representava, eu fiz transição de carreira, não era por conta do dinheiro, mas pela falta de tempo que eu tinha com os meus filhos e com a minha família. Então eu conheci constelação familiar, que me ajudou a olhar para a profissão de uma forma completamente diferente, me ajudou a identificar quais eram as travas vindas de gerações relacionadas ao trabalho. Eu saí de CLT para treinadora sistêmica e através dos cavalos eu consegui identificar a origem da minha insegurança, que falava mais alto. Eu entendi que eu não estava preparada mentalmente para o meu crescimento, para ser independente de verdade, para receber elevado valor pelo tanto de transformação que eu entregava. E através dos cavalos eles me ajudaram a entender e a liberar do meu corpo onde estava a origem disso. Tanto que eu cheguei a me questionar se realmente essa era a área para mim, por mais que eu amasse o que eu fazia. Eu me questionei sobre o meu propósito, cheguei a chorar de verdade, com vontade de largar tudo, mesmo vendo o tanto de transformação incrível através dos meus clientes. Desde mulheres que conseguiram engravidar, de empresários que conseguiram reorganizar na sua empresa, no seu propósito. Foram os cavalos de verdade que me ajudaram a destravar o meu valor, a me posicionar de verdade. Eles liberaram do meu corpo físico e mental a escassez que vinha de gerações e aí que tudo mudou. Hoje eu vivo todos os meus sonhos com os meus filhos incríveis, tenho tempo de qualidade para mim e com eles. Já atendi mais de 7.000 clientes no Brasil e no exterior em 5 países. Tive livro publicado e esgotado. E qual foi a chave que me ajudou a destravar a minha empresa, a minha pessoa física e jurídica, de tantas pessoas que eu ajudei? Eu chamo de Redondel. É um método sistêmico que unifica neurociência, constelação familiar e de negócios, apometria e outras ferramentas da nova era, composta por 3 pilares que eu utilizo em todos os clientes, de todos os portes e temas que eu atendo. É um conhecimento raro, que são poucos os profissionais que dominam. Só que antes, eu vou mostrar alguns casos de como foram resolvidos. É um cliente que chegou de sucessão familiar nos negócios. Ele veio de uma empresa onde ele estava desistindo da sua empresa de mais de 35 anos. Ele não sabia qual que era mais o seu lugar, ele não se reencontrava mais dentro de empresa e estava adoecendo. E em pouco tempo, em poucas sessões, ele e todos os seus sócios redescobriram qual que é o seu lugar de força, inclusive compraram um terreno 3 vezes maior para triplicar o tamanho da sua empresa e reinvestir. Essa é uma outra cliente que ela tinha uma dificuldade muito grande de se relacionar com o seu cliente. Olhava para o seu cliente do lugar de mãe, fazia tudo por ele, carregava o trabalho para casa. E em pouco tempo ela conseguiu reorganizar o seu valor, o seu posicionamento e ter uma vida muito mais leve, com tempo para si e para sua família. Essa outra cliente aqui, terapeuta, ela tinha uma dificuldade muito grande de posicionamento, de falar do seu valor. Ela fazia atendimentos 1 a 1. E a partir do momento que a gente destravou o seu potencial de receber muito mais pelo tanto de transformação que ela realiza, ela criou o seu método, a gente reorganizou o seu negócio e hoje ela tem um fluxo muito melhor, com previsibilidade de faturamento. Essa outra cliente aqui, dentista, tinha um potencial gigantesco e multipilares, multifacetada, multiconhecimentos. Ela salvou a profissão, unificando todos os seus conhecimentos, destravando o merecimento de poder utilizar e saber como utilizar através
da criação do seu próprio método e também salvou o seu casamento. A partir do momento que ela se conectou com o seu merecimento, salvou o seu trabalho, faturou mais e o seu casamento também foi salvo. Essa outra cliente aqui, ela tinha enxaqueca de 14 anos. A partir do momento que a gente conseguiu identificar qual que é a origem do sintoma de ter essa dor por 14 anos, foi embora. Resolvendo a origem, o corpo parou de mostrar aquilo que a cliente não resolvia. Por que muita gente passa 10, 20, 30 anos na terapia tradicional e não resolve? Porque não se encontra qual que é a origem do sintoma. Tanto numa consultoria empresarial também. Não adianta de nada só fazer um plano sem identificar qual que é a origem daquilo que perde foco, daquilo que trava os negócios. Por isso que a consultoria sistêmica através dos cavalos ajuda a voltar para a ordem, a encerrar padrão, a quebrar a resistência daquilo que realmente não funciona no teu momento atual. O método é estudado há mais de 30 anos na Alemanha, na Holanda, em vários lugares do mundo que ajudaram e ajudam tantas empresas a funcionar bem, a destravar os seus negócios, a inovar. E você deve estar se perguntando, e no meu caso vai funcionar? Sabe por que sim? Porque atua nos 3 pilares principais que os outros procedimentos não atuam. O primeiro deles é pertencimento. Na primeira sessão, através dos cavalos, a gente faz o diagnóstico de acordo com o seu caso, não é copiado para você. E a gente identifica lá na origem, através dos cavalos, qual parte sua você se perdeu lá atrás, onde você deixou de pertencer, onde a dor foi instalada no físico e no emocional, e os cavalos ajudam a destravar. O passo é o espelhamento. De acordo com o seu caso, iremos aprofundar a partir da consciência recebida na primeira sessão. A gente vai fazer um aprofundamento, mergulhar para que de fato mude a sua vida, seus pensamentos, as suas ações, e você se prepare para o seu crescimento, para a nova fase da tua vida. E o terceiro passo, a gente faz o plano de ação sistêmico. O que é sistêmico? Em equilíbrio para aquilo que é importante e fundamental a você, para você não abrir mão e não sacrificar mais aquilo que é fundamental na tua vida. Faremos um plano coerente, de acordo com o seu momento, os passos reais e possíveis para você sair do imaginário, do fictício e de verdade colocar em prática aquilo que precisa para a mudança se materializar na sua vida. Faz sentido para o seu momento fazer essa transformação?